Ouça agora na RCI, programa Entre Livros. Entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação: Rosimeire Salles. Olá, você que é ouvinte da Rádio RCI. Olá, você que nos acompanha nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no site Sempre RCI. Programa Entre Livros, sempre trazendo aqui, né, uma obra para ser analisada, para ser debatida, para ser aprofundada. E hoje nós estamos com um lançamento, né, quentíssimo, que acabou de chegar da gráfica. O título é Manual de Higiene Consciencial, Vivência Holossomática de um Médico Intermissivista. Então, a gente tem aqui a capa disponível só para quem está acompanhando aí nas redes sociais, né? É uma obra conscienciológica, publicada pela Epígrafe em parceria com o IIPC, e o autor é o Bruno Wong. Ele é graduado em medicina, especialista em pneumologia e mestre em ciências médicas. Então, Bruno, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pelo convite. Estou muito satisfeito por estar aqui. Agradeço a oportunidade. Então, Bruno, primeiramente, eu queria que a gente começasse falando sobre higiene. Antes de você falar para a gente o que é higiene consciencial, você faz aqui, né, uma introdução falando um pouco do ponto de vista da medicina da higiene. Então, vamos começar por aí? Ok. Bom, assim, a higiene pela medicina convencional, ela basicamente são medidas preventivas, né, para você preservar a saúde, né, do paciente e evitar doenças, né, é a base do processo. Ah, ela tem raiz ainda na medicina hipocrática, né, praticada na Grécia, né, está na raiz da história, né, da medicina. E com o avançar da tecnologia médica, né, ela foi perdendo um pouco assim a ênfase que ela tinha no passado, né? No passado nós não tínhamos muitos recursos para tratar doenças, né? Então o foco maior era preventivo, né? Com o avançar da tecnologia médica, a gente passou mais para um foco curativo mesmo, né? Então a questão preventiva foi sendo deixada de lado e está sendo retomada recentemente, nas últimas décadas, né, com a valorização do médico generalista, né, o programa de saúde da família, né, mas ainda está muito longe do ideal. Mas a ideia é essa, é prevenção, né, antes que aconteça alguma coisa, você cuidar da sua saúde bem. E aí você fala de saúde, de higiene consciencial, mas você tem aí dois conceitos, lato sensu e stricto sensu, né? Explica pra gente. Bom, assim, é que na verdade, quando o professor Waldo lançou o conceito de higiene consciencial, né, ele que é o grande precursor, né, ele lançou nos 700 experimentos. Ele disse o seguinte, né, a higiene consciencial é a manutenção do holossoma sadio, né? Então, você pode entender tanto que você ter uma higiene consciencial leva a um holossoma sadio, quanto que o holossoma sadio é a própria higiene consciencial, ou seja, uma coisa é igual a outra, né? Então, a ideia é que você cuidando de todos os seus corpos de manifestação, né, seu corpo físico, o seu corpo energético, emocional e mental, você vai conseguir atingir uma higiene consciencial plena. Esse é o sentido lato sensu, né? Higiene consciencial igual a higiene holossomática, né? Algum tempo, assim, bastante tempo depois, né, já aí nos anos 2000, se não me engano, 2007, ele lançou um verbete chamado Higiene Consciencial, no qual ele diz o seguinte, que a higiene consciencial seria uma higiene mental somática, né, focada, né, na prevenção de patopensenes, sejam em pessoas, instituições, ou grupos, né, de pessoas, né, no coletivo, né, tem uma abordagem um pouco mais stricto sensu, mais focada na questão mental e pensênica, né? Uma coisa não exclui a outra. Eu entendo que se você pratica uma higiene pensênica, mental somática plena, você necessariamente vai englobar os outros corpos também, mas não tem aquele foco holossomático voltado mais para a saúde que tinha nos 700 experimentos, né? Então, ele simplesmente escolheu uma abordagem diferente ali, e a minha ideia, né, como médico, é pegar essa abordagem mais global, mais holossomática dos 700 experimentos. Portanto, eu escolhi esse sentido mais lato sensu. E aí você coloca também aqui no subtítulo que é uma vivência holossomática sua, mas
Vamos só assim dar uma explicadinha rapidinho, o que que é o holossoma, porque você também faz aqui, né, assim, as abordagens conceituais iniciais, né, da Conscienciologia, e aí você está falando aí de holossoma, só para a gente entender do alcance que a gente está abrangendo aqui. Tá, bom, então, é mais um conceito trazido pelo professor Valdo, né? Várias religiões já traziam a ideia de que a consciência humana não se manifesta através de apenas de um corpo, né? Não só o corpo físico, mas também outros corpos. O professor Valdo normatizou 4 corpos, né, de manifestação, que seriam que seria o, assim, do ponto de vista didático, né, seria o corpo físico, o soma, né, o corpo energético, ou energossoma, ou holochakra, né, o conjunto de todos os chakras. Esse seria o corpo que, por exemplo, sobre o qual atua a medicina chinesa, né, a acupuntura. Ah, Nós temos o corpo emocional, psicossoma, né, que o pessoal do espiritismo chama de perispírito, né, que é o corpo que você usa para se projetar fora do corpo, é o corpo que você se manifesta uma vez que você já dessomou, né, que você não está mais vivendo nesse plano, você passa a se manifestar no extrafísico de psicossoma, né, que está ligado exatamente à manifestação das emoções. E acima dele nós temos o mental soma, que seria o corpo mais avançado, que ainda é pouco compreendido, né, na verdade, e ele transcende o tempo e o espaço, né? Então seria o corpo de manifestação das consciências livres, né? Então já acima do serenão, né? Então essa é a ideia, né? Digamos. Agora, você inverteu a lógica para a gente, né, do ponto de vista do leitor aqui, porque a gente já pensa assim, holossoma, então a gente começa do soma, vai para o energossoma, psicossoma e mental soma. Mas você traz primeiramente sobre a higiene mental somática, né? Então vamos Sim. começar por ela? Sim, não, claro. Não, o que acontece, né, é que o mental soma, né, ele é a raiz de tudo, né, na verdade. Então, é a sede do Pensene, né? Se a gente quer acertar em medidas de higiene holossomática, a gente tem que começar o quê? Pensando corretamente, né? E aí a gente coloca mais um conceito, que talvez seja bom trazer, né, o conceito de Pensene, né? Mais um conceito também cunhado pelo professor Valdo, né, um neologismo. O Pensene se forma por pensamento, sentimento, né, e energia, né? Então ele pegou os radicais, formou Pensene, ou seja, nada que você pensa, faz, né, nenhuma ação sua, ela é desacompanhada de um Pensene. Para qualquer coisa, você pegou um copo, antes de pegar o copo, você pensou em fazer aquela ação, você tem também alguma emoção associada a esse ato, né? Qualquer ato tem uma emoção envolvida, e você tem a energia de ir lá pegar o copo, né, que isso vai atuar não só nas suas energias mais sutis, mas energia mais densa também, que move o seu soma, né? Então, nenhum ato ou pensamento está desacompanhado do pensene. E da onde sai isso tudo? Vem do mental soma, né? Onde começa o pen do pensene, né? O pensamento. Então, se você começa a atuar nessa raiz, a sua chance de acerto em todas as consequências do seu pensamento, né? Em toda a cascata que leva até a ação, é muito maior, né? Então, a ideia é exatamente pensar corretamente para você ter boas emoções, né? E ter boas ações, né? Boas energias, né? Então, a gente inverteu a lógica, porque o foco da higiene consciencial é você ter ortopensenes, né? Ter pensenes corretos, lógicos, éticos, né? E isso vai necessariamente ajudar a acertar nas outras medidas de higiene também. E aí você traz, né, uma série de princípios, né? Você quer falar sobre algum deles, do ponto de vista da mentalsomática? Princípio da lógica Bom, formal, princípio da identidade. eu diria que assim, eu diria que o princípio da logicidade acho que seria uma das questões que eu queria destacar. Eu dou Tá. bastante destaque à lógica, inclusive na parte da introdução, né? O que que acontece? A lógica, ela determina que você tem que ter coerência, né, nas suas ideias, também nas suas ações, né? E a gente usa 2 pré-requisitos, né, para você ter ortopensenes, né, para você pensar corretamente. Um é você pensar com coerência, com lógica, né? Utilizar a razão, se basear na razão. A outra é você pautar suas ações pela ética, né? Pela cosmoética, né?
é uma ética mais ampla, né, que vai além da ética humana que a gente conhece, né, ela leva em consideração as consequências dos seus atos, né, que tudo que você faz, né, de bom ou não necessariamente muito ético vai voltar para você em determinado momento, e, enfim, e a ideia é que para você ser ético, você tem que pensar não só em você, mas tem que pensar no bem das outras pessoas também, né, pensar no todo. Então, para você ter uma logicidade real, né, você não só deve pensar corretamente, né, não só ter um bom encadeamento das suas ideias, mas você também deve levar em consideração a cosmoética em todos os seus pensamentos, em todas as suas ações, né, que não é uma coisa fácil, né, a gente admite, mas eu diria que é o princípio básico, né, da ortopensenidade e da higiene consciencial. A higiene consciencial e a ortopensenidade, elas podem ser quase sinônimos, né, não? Sim, sim, elas se misturam, são só formas de, na verdade é um objeto tridimensional, né, com várias facetas que você vai olhando por ângulos diferentes, mas em essência é a mesma coisa. Tá. E aí você traz aqui a dedução e a indução. Isso do ponto de vista da higiene consciencial mental somática, significa o É, quê? a, a ideia é a seguinte, né, o que acontece? São duas formas de pensar segundo a lógica clássica, né? A dedução é o seguinte, é você quando você deduz algo particular do geral. Então, por exemplo, dou exemplo no livro, né? Então, aliás, esse é um exemplo bem anterior ao livro, né? Então, Sócrates é homem, né? Todo homem é mortal, né? Portanto, Sócrates é mortal, né? Um outro exemplo é a gente dizer que o Sol é uma estrela, toda estrela tem luz própria, né? Portanto, o Sol produz luz própria. Então, você tira do geral, né, as estrelas, né, o particular, o Sol. Como ele faz parte daquele todo, ele tem todas aquelas características, né, do todo onde ele saiu, né? A teoria dos conjuntos, né? Então, a dedução, a vantagem dela é que ela te dá uma certeza assim, que não tem nem contra-argumentação, te dá uma certeza total, né? Te dá segurança total. Mas a desvantagem da dedução é que ela não gera um fato novo, né? Se eu sei que toda estrela produz luz, não tem nada de novo eu dizer que o Sol produz luz também, né? Já a indução, ela produz um conhecimento novo, mas com uma margem de erro. Então, a indução é o seguinte, ela parte do princípio que há uma regularidade, né, na ocorrência dos fatos no universo, né? Então, se algo ocorre sempre da mesma forma ao longo de um determinado período de observação, deve ser sempre assim, a gente pensa dessa forma, né? Então, se você observa, né, que, por exemplo, um outro exemplo que eu dou no livro, todas as casas, né, que eu conheço, a minha casa tem telhado, a casa dele tem telhado, a dela também, então todas as casas devem ter telhado, eu suponho, né? Eu não conheço todas as casas do mundo, não visitei todas as casas do mundo, mas só de ver com regularidade que todas as casas que eu conheço têm telhado, eu suponho que todas as casas que existem no planeta Terra tenham telhado, tá? Então, eu não tenho certeza, mas por indução eu suponho que, né? E esse é o princípio da ciência moderna, né, que a gente tem. Então, você pega uma determinada população e você observa, por exemplo, quais são os principais fatores que geram longevidade, né, na população americana, por exemplo. Estilo de vida, exercício, dieta, né? E mesmo você não conseguindo pegar todos os cidadãos americanos, pegar, por exemplo, 5.000 pessoas, 1.000 de 5 cidades, por exemplo, você pode supor que esses dados podem ser extrapolados para toda a população dos Estados Unidos, né? Então, novamente, aí entra a indução, né? Então, a ideia é essa. A própria verdade relativa de ponta, né, a Verpon, que a gente coloca em Conscienciologia, ela tem um princípio indutivo, né? Então, baseado nas evidências que eu tenho até agora, a verdade relativa de ponta que eu sei é que, né, o nosso objetivo aqui é evoluir como uma comunidade, que a melhor coisa é você fazer a tarefa do esclarecimento, né, ajudar as pessoas, é, de forma a não dar o peixe, mas ajudá-las a pescar, né? Essa é a ideia. Mas isso pode mudar no futuro, né? Então, a nossa Verpom é essa, baseado na verdade indutiva que a gente tem, né? E aí você traz sobre a argumentação lógica e falaciosa. Qual a relação disso com a higiene mental somática? A relação da lógica com a É, higiene mental somática. a Tá, argumentação lógica e falaciosa.
Não, o que acontece, né? Você tem que ter assim, regras, né? Você tem regras de pensamento, como tudo na vida, né? O Waldo costumava dizer isso, né? Tudo tem técnica, né? Existem técnicas corretas de você pensar ou de você errar menos no seu pensamento, né? E uma das questões que a gente tem também da lógica, né? Não só você ter leis adequadas para você pensar, chegar a conclusões corretas, né? Mas você também se prevenir de de engodos, né, de ideias falsas, né, de ideias que induzam ao erro, né? Então, uma das questões que até a gente coloca no livro aí, a prevenção do assédio, né, que a gente coloca, o assédio basicamente é a intervenção de uma consciência sobre outra de forma negativa, né? Seja intrafisicamente, né, ou seja extrafisicamente também. O que a gente percebe de comum em todo assédio é que ele tem na sua raiz um processo ilógico, né? Seja a motivação de quem está tentando atuar negativamente contra o assediado, seja a tentativa de induzir algum erro no pensamento do assediado, né? Então, seja gerar um sentimento de culpa, gerar uma menos-valia, né? Te induzir a pensar que o que você está fazendo, um projeto, por exemplo, positivo, que vai ajudar várias pessoas, não vale a pena, né? Então, se você se aprofunda no estudo da lógica, você começa a imunizar o seu mental soma de todas essas interferências negativas. Eu acho que esse que é o principal. E isso, assim, me ajudou muito na minha prática médica, assim, até com lidar com pacientes. Às vezes você desassedia a pessoa, mostrando para ele a lógica do processo ou a ilogicidade do pensamento dele, por exemplo, em insistir em continuar a fumar, por exemplo, né? É, que é bem grave, né? Agora, É, a gente está falando em higiene consciencial como uma coisa assim, né? Vamos dizer assim, profunda do ponto de vista até mental somático, e a pessoa está no básico, né? Deve ser bem é, difícil ter que lidar com isso, né? mas só falando, mas uma coisa que eu acho legal é o seguinte, uma coisa que assim, eu trago da filosofia clássica, né? Então, teve um evento que conta-se, né? Platão conta que Sócrates conseguiu pegar como exemplo, né? Uma pessoa que era iletrada e com perguntas, né? E trazendo a lógica para essa pessoa, né? Fazendo essa pessoa tirar suas próprias conclusões, a pessoa conseguiu demonstrar um teorema de Pitágoras, tá? A pessoa totalmente letrada conseguiu demonstrar por ela mesma, chegar à conclusão que o teorema era como era, entendeu? Então, eu diria que acho que a grande sacada da lógica é que ela é universal. Então, se você consegue trazer a pessoa e puxar ela para a coerência do pensamento que ela mesma tem, ela mesma vai se corrigir, ela mesma vai chegar a conclusões mais lógicas, mais corretas, mais cosmoéticas, assim. É a impressão, assim, que eu tenho tido, né, na minha prática clínica, assim. Muito bem, estamos aqui hoje conversando com o Bruno Ong. A gente vai agora chamar os nossos comerciais, mas fique antenado, porque daqui a pouquinho a gente vai estar de novo. Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles. Manual de Higiene Consciencial é a obra que nós estamos hoje aqui entrevistando o autor Bruno Ong. Bruno, você traz assim, um estudo de caso, né? Depois aqui dessa parte da higiene mental somática, e você, ao longo do livro, você também, né, traz outros estudos de caso. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Assim, a ideia, na verdade, foi uma sugestão, né, de uma colaboradora nossa lá do IPC, o livro originalmente ele era um pouco mais, era mais teórico, digamos assim, né, seguindo mais ou menos o modelo dos manuais do professor Valdo, né. E ela falou: "Olha, por que que você não, eu noto que você tem experiência aqui para mostrar, por que que você não traz coisas da sua vida prática que você vivenciou, né, para enriquecer mais o livro?" E eu aceitei a sugestão e daí surgiram os estudos de caso, né. E mistura também com a minha vivência dos livros de medicina, né. Então, quando você pega um livro de ortopedia e vai falar, por exemplo, fratura de clavícula, muitas vezes o pessoal
coloca um quadrinho contando o caso de um senhor de 73 anos que teve queda da própria altura, fratura de clavícula, tal, como é que esse paciente evoluiu, como foi o tratamento. Então, a ideia nossa é sair um pouco da teoria no livro e trazer a prática, né? Que é mais um princípio da Conscienciologia, né? A teática, né? Teoria somada à prática, é o ideal, né? Então, a ideia é ilustrar para o leitor que você pode sair desse mundo mais ideal, né, da teoria, e passar para a prática, e que o que eu trago no livro são coisas que de fato foram vivenciadas, né? Então a gente dá exemplo de desassédio, de projeção consciente, né? E Essa aí. aí, falando ainda sobre a estrutura do livro, além dessa casuística toda, né, desse estudo de caso que você traz, você fez de uma forma bem assim interativa, né, assim para a própria pessoa, digamos assim, fazer o seu laboratório, fazer a sua autopesquisa, né? Fala um pouquinho aí da estrutura, como que você pensou aí a sua obra? A ideia foi exatamente essa, né? A gente dividiu inicialmente, né? Primeira parte conceitual, para mostrar para as pessoas o que se trata a conscienciologia, quais são os princípios, qual que é o que significa, né, a higiene consciencial, que é a higiene na produção de ortopensene, né, da pensinização correta, de acordo com a lógica cosmoética, e a partir daí a gente começa a abordar a parte mais prática, né, dividindo didaticamente em corpos, né? Apesar que a gente sabe que a higiene consciencial é praticada no dia a dia, levando em consideração tudo, todos os nossos corpos, mas eu achei mais didático dividir em mental soma, psicossoma, energossoma e soma, e dentro desses capítulos, a gente vai estudando os aspectos da higiene dentro desse corpo, da higiene mental somática. Então, a gente põe lá 8 tópicos, né? A higiene psicossomática, e assim vai. E dentro desses tópicos, né, a gente procurou trazer casos que ilustrem bem como é que isso funciona, né? Então, um dos exemplos que a gente dá aí por exemplo, um problema de saúde que eu descobri relativamente recente, que é a intolerância à lactose, né? Que me gerou problema ao longo de praticamente 20 anos, né? Eu só fui descobrir que eu tinha intolerância à lactose há 3 anos atrás, se não me engano, né? Então, você vê uma questão extremamente física, somática, o quanto que isso impactou na minha vida ao longo desse tempo, né? Então, é um capítulo, dentro do capítulo da somática, que mostra o quanto o soma, né, o corpo físico é importante, né, para a consciência intrafísica que está aqui, né? Tem outros exemplos também, né, da higiene energossomática. Teve uma situação que eu encontrei, a gente tinha uma visita lá em casa, que eu acredito que ela tenha vindo mal acompanhada, digamos assim, extrafisicamente, né? E o nosso gato, que era muito sensível, ele mudou o comportamento dele, né? E um dia eu cheguei em casa, ele estava andando baixo, rente ao chão e mal miava, parecia drenado energeticamente. E eu pensei, tem uma coisa estranha com ele, né? Com o Nemo, né? O nosso gatinho, né? Aí eu fiz circulação de energia, joguei energia nele, não deu outro. Estava assediado. Na hora que eu joguei energia nele, eu tenho clarividência, né? Eu vi o assediador saindo dele e vindo para mim, e o mais engraçado é que ele viu também. Ele abriu o olho, abriu um olhão assim, foi acompanhando o vulto vindo para mim, assim. Aí eu falei, não, então era assédio mesmo. Aí eu trabalhei com energia, no que desassimilou, ele já saiu pela casa correndo, miando, brincando, que era o normal dele, né? Sempre foi muito brincalhão. Então, essa é uma questão extremamente prática, assim, né? É engraçado que eu contando, eu lembro todas as cenas, assim. E aí você entra, então, para higiene psicossomática, não é isso? Isso. A higiene psicossomática, né? Ela tem uma, assim, ela é, digamos assim, ela é irmã chipófaga, né? Da higiene mental somática, né? Você não consegue pensar corretamente sem também ter sentimentos adequados, sem ter uma adequação emocional, né? Positiva, né? Ter sentimentos mais elevados, né? Então, uma coisa está associada à outra. Então, a gente coloca aqui, a ideia é você começar pensando com lógica e cosmoética, né? Mas você também leva em consideração outros aspectos, como, por exemplo, a sua resiliência emocional, né? A sua capacidade de lidar com determinadas contrariedades e estresse, e mesmo assim você se manter emocionalmente equilibrado, né? Então, uma das questões que eu trago especificamente dentro da higiene psicossomática é a prática da meditação,
né, que me ajudou bastante, assim, nesse nessa 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 jornada de buscar uma resiliência emocional maior, né. Então eu percebi que a prática da meditação simples mesmo, né, você sentar 10, 15 minutos, fechar os olhos e focar só na sua respiração, né, diminuir sua frequência respiratória, relaxar e só respirar. Isso ajuda profundamente na sua serenização, na sua pacificação íntima, né, você consegue depois de algum tempo com prática, praticamente fazer uma zeragem da sua pensanidade, e quando você retoma em outro nível, você retoma com uma linha de base ajustada, né, e com, digamos assim, com o seu quadro mental em branco, né, mais adequado para você pensar com calma, com lógica, com tranquilidade. E aprofunda o seu autoconhecimento também, né. Uma coisa que eu percebi é que a meditação oferece, é que com o tempo você começa a se familiarizar melhor com o seu modus operandi de pensar. Como é que você pensa, quais são os vícios que você tem, quais são os traumas que ficam voltando na sua cabeça, volta e meia, que você vê que aquilo ali é dispensável, não tem mais necessidade daquilo, né, as muletas psicológicas que você ainda tem. Conforme você vai se aprofundando e você vai se afastando dessas, digamos assim, desses penduricalhos, né, mentais que a gente carrega, e a meditação ela traz isso, ela permite uma simplificação, uma higienização mesmo pensênica, né, você vai aprofundando seu autoconhecimento, a sua resiliência vem junto, né. Você fala mais de uma vez aqui sobre isso, né? A técnica é só você zerar a mente, só respirar É. e A ideia, na verdade, você usa, entre aspas, o termo seria, que o Waldo gostava de dizer, muleta, né, mas você usa um sustentáculo, né, uma guia para não deixar seu pensamento se perder por aí, né, então, podem ser mas como várias é que você técnicas. consegue, você não pensa em nada? Não, você não é que você não pensa em nada, você foca na respiração, né, então vamos lá, você começa respirando e você tem pessoas que gostam de contar de 1 a 10, vai lá. Inspira, expira um, inspira, expira 2 e vai bem devagar. E aí, assim, você vai focar só na sua respiração. Aí, nesse meio tempo, você vai pensar: o que você tomou no café da manhã, né? Ah, Você pegou trânsito, não pegou, entendeu? Se você alimentou o cachorro, ih, eu esqueci de alimentar o cachorro, essas coisas. Mas aí você pensa: não, espera aí, não, agora não é o momento, deixa eu voltar para a respiração, né? Aí, não, mas espera aí, mas hoje eu tenho um programa que eu quero assistir no Netflix, eu digo, não, espera aí, deixa eu voltar para a respiração. Conforme você a sua mente, né, ela é como se fosse um macaquinho, né, que fica pulando de um lado para o outro, né. Conforme você vai trazendo seu foco de volta para o mesmo lugar, aos poucos ela vai se acalmando, ela vai se assentando, e daqui a pouco você vai ver que você consegue praticamente zerar, você fica só na respiração, e aí vem aquela calmia, aquela pacificação, né. e aí Então você tem consegue, ao longo do dia, manter vamos dizer assim, um foco maior no pensamento, porque a gente tende ao devaneio, né? No- é. Eu diria que, assim, eu também tenho meus devaneios, tá, ah, assim, eu não estou dominando plenamente, claro. ah, Fazer isso melhorou sem dúvida, né, você consegue ter mais foco naquilo que você está fazendo e no momento presente. Então, ao invés de eu ficar Você faz pensando, quantas vezes por dia? eu Uma vez. faço uma vez ao dia no mínimo, né, uma vez ao dia no mínimo, e sempre que eu posso, eu faço pequenos intervalos de 1 minuto ao longo do meu dia, para tentar voltar a um estado de maior acalmia, assim, né. A gente põe eu ponho a técnica de 10 a 15 minutos, que é a técnica mais prolongada, o ideal é mais, tá, se puder fazer mais tempo, mas tem uma técnica de mini meditação que a gente coloca, ainda na parte de higiene mental somática, que é você tirar pequenos intervalos de 1 minuto e praticar essa respiração por 1 minuto, tá. Inclusive, quem tem Apple Watch, o Apple Watch ele tem um aplicativo também, que ele faz uma meditaçãozinha de 1 minuto ali. É bem interessante. Não é a mesma coisa, tá, gente, mas ajuda, né. Ajuda sem dúvida. E aí Mas pode você ser o que traz aqui. Oi, desculpa, pode falar. só complementar, que não precisa ser respiração, até que a respiração já está com a gente o tempo todo, né. Tá. Mas se você quiser usar Pensar uma na moeda, energia, por exemplo. Exteriorizar a é energia. exteriorizar Tá, energias, você tem que ter um foco para você que seja tá, fácil de manter. entendi. A ideia é essa, um objeto físico, né, enfim, tem gente que medita pensando numa ideia também, então, por exemplo, o budismo tibetano, ele
Você pode meditar pensando num mega fraternismo, mas é uma coisa muito mais etérea, né? É bem mais complexo. Pelo menos para mim, eu acho bem mais difícil. Tá. E aí você traz aqui a questão do paracérebro, né? No psicossoma, por que esse destaque? É porque isso inclusive vem dos 700 experimentos, né? É um capítulo que eu achei bem interessante, que o Waldo coloca, que o paracérebro, né? Ele é a base da formação do nosso cérebro, né? Então, o paracérebro nada mais é do que a sede do mental soma no psicossoma, né? No corpo emocional. Então, quando a gente ressoma, o nosso cérebro ele é moldado baseado no paracérebro do psicossoma, né? Então, inclusive ele comenta que o paracérebro do psicossoma ele tem dois hemisférios, né? E que, tirando o próprio mental soma, em princípio, esse paracérebro do psicossoma seria o objeto extrafísico mais avançado que a gente poderia estudar. Então, como tem esse paralelo, né, muito íntimo entre o paracérebro e o cérebro, eu extrapolei, né, a gente pode extrapolar que você estudando mais a fundo o cérebro físico, você poderia em parte, entender como funciona o paracérebro, né, do psicossoma, né? E a gente se acaba se aproximando também do mental soma. Está aí de novo a questão do pensamento indutivo, né? E o que a gente tem de interessante aí, né? A neurociência mostra que o cérebro físico ele é moldável, né? Ele não é fixo como se pensava alguns anos atrás. Se pensava o quê? Você tinha aquele cérebro que crescia, atingia uma determinada maturidade, conforme você ia envelhecendo, ele simplesmente ia morrendo. Você ia perdendo neurônios, ele ia morrendo até que eventualmente se dessomasse. A neurociência mostra que o seu cérebro não, ele é plástico, ele pode ter aumento de massa encefálica em algumas regiões e redução em outras, dependendo do uso que você faz dele, tá? Atividade esportiva, estudo, formas de pensamento, né? E a meditação, ela mexe no cérebro, assim, a médio e longo prazo. Então, você praticar meditação ao longo de 6 a 8 semanas, já tem estudos mostrando que você tem alterações cerebrais. Períodos maiores geram mudança até de massa cerebral. Algumas regiões aumentam, né, de volume, né? E, inclusive, tem estudos pareando, por exemplo, monges tibetanos com pessoas comuns e quais o efeito da meditação entre os dois, né? Então, então, se você consegue, né, um hábito, como a meditação, por exemplo, moldar, né, o seu cérebro físico, né, o que mais você não pode estar fazendo aí no seu paracérebro e no seu mental soma, né? Então, na verdade, acho que a ideia é essa, né, é que a medicina convencional não descobriu ainda o paracérebro, não descobriu ainda o mental soma, mas o que acontece é que a gente está mexendo o mental soma lá em cima e ele está influenciando aqui embaixo, né, no cérebro físico. Esse é o princípio. Agora, você traz aqui também estilos emocionais, né? É, como são esses estilos? O que isso interfere ou influencia a higiene psicossomática? É que na verdade, é um modelo, né, da psicologia cognitiva, né? Mas eu diria que ele funciona bem dentro da conscienciologia, a gente guardando as devidas limitações, diferenças, né? Mas a ideia é essa, que quando você nasce, né, você vem aqui para essa dimensão física, você já tem um estilo emocional que você já vem, às vezes, pronto por uma série de questões, a gente considera a paragenética, as vidas anteriores, a medicina convencional fala da genética, enfim. E a partir do seu crescimento, educação, esse estilo vai se amoldando ao seu ambiente também, né? Então, é um processo como um fenótipo, né? Você nasce com determinadas genéticas, as influências do meio ambiente te influenciam, você gera o seu fenótipo atual, que é quem você é no momento, as suas características físicas e tal. O estilo emocional segue o mesmo princípio. Então, por exemplo, tem pessoas que são naturalmente otimistas, são pessoas que têm uma alta resiliência emocional, né? Então, um exemplo, por exemplo, na literatura é a Poliana, né? São personalidades extremamente otimistas, que veem só coisa boa em todo mundo, em tudo, né? Então, se está chovendo, que bom caiu a temperatura, se está fazendo sol, que dia lindo, né? Enquanto que o pessimista está chovendo, pô, que, né? Tem que pegar o guarda-chuva, né? Dia feio, toda aquela questão, né? Então, esse é um dos aspectos, inclusive, importantes que a gente coloca, a resiliência emocional, né? Então, pessoas mais irritáveis, pessoas que têm, né, depressão, costumam ser menos resilientes, né? Diferente do otimista.
outra questão, você é um autoconhecimento no sentido de você entender o que está acontecendo dentro de você emocionalmente, né? Então tem pessoas que não têm esse autoconhecimento, né? Tem gente que às vezes você vê, inclusive uma colega minha de trabalho, né, que eu encontrei a semana passada, ela estava sentada na cadeira tremendo, assim, tremendo a perna, tal. Eu falei: "Vem cá, mas o que que houve contigo? O que que você está ansiosa?" "Ah, eu estou ansiosa." Quer dizer, a própria pessoa não nota a ansiedade que ela tá vivenciando, né. Então a pessoa, às vezes, ela é opaca emocionalmente para si mesma, né. Então esse é um outro aspecto também que não é legal, né, do ponto de vista de perfil emocional, né. Então, quando o que você estuda essas diversas dimensões do seu estilo emocional, você começa a perceber aquilo que está mais adequado para a sua higiene consciencial, aquilo que está mais inadequado. Então, às vezes, tem parte do seu perfil que você pode trabalhar conscientemente, né? No meu caso pessoal, seria resiliência emocional, né? Em vários momentos eu notei que minha resiliência emocional é deficiente. E por atrás disso que eu fui chegando em técnicas que me levaram à meditação e me ajudaram a melhorar esse aspecto, né? E você já pensou na higiene consciencial? A gente vai dar aqui um minutinho para você refletir e depois a gente volta aqui conversar, né, com o autor Bruno Ock. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Profissional de higiene consciencial. Bruno, vamos falar então um pouquinho sobre higiene energossomática? Sim, claro. A higiene energossomática, né, eu diria que assim, é um ponto crucial para a gente que é a consciência intrafísica, né, para quem está vivendo nesse plano, né. Inclusive, o professor Valdo falava que a vivência intrafísica é essencialmente energética, né, é essencialmente energossomática. E que um dos princípios básicos para você dominar essa vivência é você dominar, por exemplo, a técnica de circulação fechada de energias, né, gerar o estado vibracional, que é uma das técnicas básicas que a gente tem em Conscienciologia para higienização energossomática. Você também pode usá-la para limpar o seu ambiente também, através da esterilização de energias, né? E a ideia da higiene energossomática é exatamente você procurar se manter equilibrado energeticamente e também você ser um agente higienizador das pessoas à sua volta, né? Você ajudar a trazer homeostase, né? A limpar os ambientes à sua volta, as pessoas à sua volta, através do domínio consciente das suas energias, né? É claro que isso aí vai muito da capacidade de cada um, do treino de cada um, né? Para os praticantes mais avançados das técnicas energéticas, nós temos a TENEPES, né? A tarefa energética pessoal, com a pessoa doa energia não só para as consciências, mas também para consciências, né? Para as consciências que não estão mais nesse plano, né? Enfim, a ideia aqui no livro é você trazer as três técnicas básicas, né, para dominar a higiene energossomática, que seria a circulação fechada de energias, né, a absorção de energias para você suprir o seu energossoma e o seu soma, e a exteriorização de energias, que tem uma série de aplicações. Eu diria que é uma das mais assim versáteis, né, de coisas que você pode fazer com ela. E aí, no caso, tudo bem, a gente faz a circulação, mas isso é uma prevenção, é isso? Seria Assim, fazer manobras energéticas seria uma forma de fazer a higiene consciencial, a higiene energossomática. a ideia, assim, para quem está começando, né, vamos tentar se colocar numa pessoa que está começando, né? Tá. Assim como, por exemplo, atividade física, né? Então, digamos que eu quero praticar natação porque eu quero melhorar a minha saúde e preservá-la a longo prazo, né? Então, a gente começa aprendendo a técnica de nadar o crawl e tal, como é que você mergulha, né? E com o tempo você vai ficando cada vez mais rápido e nadando distâncias cada vez maiores, né? Ah, no caso, a higiene energossomática, a gente apresenta as três técnicas, né, de absorção, exteriorização e circulação fechada de energias, para que a pessoa comece a praticá-la, tá? Mas a ideia não é ficar só na prática, do, digamos assim, do ponto de vista de exercício, né?
é você trazer essas técnicas e aplicá-las no seu dia a dia, tá? Então, voltando àquele exemplo que eu desassediei o meu gato, né, o Nemo, eu já tinha alguns anos de prática, né, de exteriorização de energia nessa época, né? Então, o que que eu fiz, né? Eu já estava equilibrado energeticamente, mas ainda fiz uma circulação fechada de energia para dar uma limpada geral, exteriorizei energias para o meu gato, no que eu exteriorizei energias para ele, eu fisguei a consciex que estava fixada nele, né, que estava sugando as energias dele e trouxe para mim. E no que eu trouxe para mim, eu senti um pouco de incômodo, claro, né, natural, mas eu trabalhei com a circulação fechada de energias para ir desassimilando essa consciência e deixar os amparadores levarem ela, né, fazerem a desassim total. Então esse foi um exemplo muito claro de higienização energossomática, tanto alto, né, de mim mesmo, quanto hétero, né, do meu gato, né. E tem várias outras aplicações, né? Então, por exemplo, às vezes, coisas do dia a dia. Você recebe um presente, recebe uma planta, por exemplo, e se você já tem um determinado treinamento, né, nas técnicas energéticas, você começa a desenvolver para a percepção com o tempo. Você, olha, essa planta aqui está com energia meio pesada, isso aqui está estranho. Então, você mesmo pode sondar e, dependendo da situação, com a esterilização das suas energias, né, com a sua força de vontade, higienizar aquela planta, limpar aquilo antes de colocar dentro da sua casa e começar a dar algum problema, né? Então, toda essa prática começa a entrar no seu dia a dia e no que você começa a manter a sua psicosfera e a sua casa mais limpa energeticamente, você começa a diminuir acidentes de percurso, assédios, até desentendimentos entre os membros da família, né? Então, você começa a sair de si mesmo e espalhar a higiene consciencial para o seu entorno, né? Eu diria que as técnicas energéticas elas têm esse poder, né? Digamos assim. E quanto à higiene somática? A higiene somática aí a minha prática do dia a dia, né? Como médico, né? Essa se A higiene, mescla com a higiene do ponto de vista da medicina? sim, sim, ela se mescla porque, na verdade, é a origem de tudo, né? É a higiene que o Hipócrates pregava, né? Então, você se alimentar direito, você ter bons hábitos, né? Praticar atividade física regular. Ele era um grande partidário da caminhada, né? Caminhar longas distâncias, então ele considerava isso saudável. A ideia é o quê? Você eh, criar hábitos saudáveis com rotinas úteis, né, para manter o seu soma, seu corpo físico funcionando bem, né? Inclusive na Grécia clássica tinha uma personificação da higiene que era Higeia, que está inclusive na capa do livro ali, a deusa Higeia, ela é filha, né? Ela é filha do deus da medicina, o Asclépio, né? E, inclusive, tinha várias estátuas votivas para ela na Grécia clássica, né? Que você ia lá para pedir para manter a sua saúde, né? Para restabelecer e manter a sua saúde a longo prazo. E aí, tá, Agora, aí você traz algumas coisas que você já mencionou por cima, mas, por exemplo, alimentação. Mas a alimentação tem relação direta com a higiene? Em que sentido? a alimentação, ela é colocada, as pesquisas mais que a gente tem mais modernas, né, em medicina mostram o seguinte, né? Que são duas questões. A exclui, né, esses fatores da conscienciologia que a gente falou agora há pouco, né? Ela não trabalha tanto com a questão de mental, energética e tal, mas coloca o seguinte: são dois fatores que influenciam a sua saúde atualmente, né? A genética, né? Isso aí você não tem controle, então você pode ter nascido com uma predisposição para doença cardiovascular ou para diabetes, hipertensão, enfim. E a questão do estilo de vida, né? Os hábitos que você desenvolve. Então, o quanto você come, o que você come, o quanto você se exercita, né? Isso tudo vai influenciar a sua saúde. Então, se você come demais, né, você tende ao quê? Ao sobrepeso, obesidade, tem maior risco de você desenvolver diabetes, hipertensão, né? Se você come de menos, você pode ficar subnutrido, pode ter perda de vitaminas, né? Por exemplo, a vitamina D hoje em dia é um grande problema, né? Descobriu-se que uma população é carente de vitamina D, né? Por não tomar sol, por não ter hábitos saudáveis até alimentares também. Muita gente que eu conheço, inclusive pacientes, tem problema de constipação intestinal assim crônica, porque a pessoa não come fibra, né? Não come salada, não come fruta, né?
E isso influencia muito a qualidade de vida da pessoa, né? Imagina a pessoa ficar uma semana sem conseguir ir no banheiro, né? Ou a pessoa ah, ter dificuldade para urinar porque ela tem cálculo renal, porque ela bebe pouca água, enfim, ela tem a predisposição e bebe pouca água. Então, você vê que a questão da alimentação, o que a gente ingere, é essencial. Nosso corpo físico, essencialmente, ele é mantido pelo que a gente come, né? A gente transforma nossos alimentos em combustível e na matéria física do nosso corpo, né? Então, é a base de tudo a alimentação. E o sono? E o sono, né? O sono, a neurociência mostra o seguinte, que apesar para a medicina, né, a questão do sono não está totalmente desvendada, ainda é um grande mistério para a medicina convencional, o sono ele funciona como um regulador cerebral, né? Então, você tem um ajuste dos seus neurotransmissores, né? A sedimentação das suas memórias, né? A assimilação de novos conhecimentos, ela acontece em grande parte durante o sono. Então, se você tem um sono prejudicado, insuficiente, o que é muito comum hoje em dia, tá? Porque as pessoas tendem cada vez mais, pelas mídias sociais e os mídias eletrônicas, a ficarem cada vez mais tempo acordadas e dormirem menos e com menos qualidade. A pessoa que tem um sono cronicamente deficiente, ela vai tender a ter um humor mais prejudicado, perda de memória, tende mais à desatenção, né? E essa desatenção pode levar a um pensamento mais perturbado, predisposição a assédio. Então, tem uma série de questões importantes aí. E lembrando também que, pela conscienciologia, o sono é um momento no qual o seu psicossoma eh, se, se desvincula temporariamente do seu soma para puxar energias, drenar energias do extrafísico, né? E essas energias do extrafísico são muito importantes para vitalizar o seu corpo físico. Então, se você não dorme o suficiente, se sua qualidade de sono é prejudicada, você também vai estar desvitalizando o seu sono a longo prazo, potencialmente, né? Isso tem consequências que a gente não consegue nem medir, né? Mas certamente vai acelerar o seu envelhecimento, né? A predisposição a doenças, tudo isso pode acontecer, né? Agora você traz aqui o asseio. O asseio também se confunde com a própria higiene, né? Sim, com certeza. A gente passou agora, nesses últimos 2, 3 anos já, né? Pela questão da pandemia, né? Que foi um grande flagelo mundial aí. E aí que esse asseio ganhou muita força, né? Então, a questão de você usar máscara, né? Lavar as mãos, não ficar tossindo, espirrando na cara das pessoas, que é uma coisa que o brasileiro, infelizmente, ainda faz muito, né? Isso diminuiu na E pandemia, nem com mas a voltou pandemia, as pessoas continuam fazendo. isso. É bem complicado. Às vezes eu tenho que chamar atenção no consultório, assim, dependendo da situação. Porque tem gente que chega, ó, eu tô com uma tosse aqui, vai tosse na sua cara, e fica complicado, né? Mas a gente vê, vai na praça de alimentação, né? Vê quantas pessoas usam as pias para lavar a mão antes de comer, no banheiro, quantas pessoas saem das cabines e vão lavar as mãos após usar o banheiro. Então, não é a maioria, tá? Então, aí você vê que o asseio é muito, muito importante, né? As nossas mãos são extremamente contaminadas, a gente mexe com dinheiro, né? Mexe com uma série de superfícies que são comuns a outras pessoas, que passa animais, até animais daninhos, né? Baratas e tal, e a gente não sabe que passou por ali, né? E aí você mexe naquela superfície contaminada e pega uma batata frita e come, né? Como é que fica isso? Depois aparece uma dor de barriga e ninguém sabe por quê. Então, essa que é a questão. O asseio realmente ele é essencial na questão preventiva, né? E a ergonomia? A ergonomia, né? A ergonomia nasceu do estudo do trabalho, né? São leis para você desenvolver um determinado trabalho, uma determinada tarefa de forma saudável, né? O que se percebeu, ainda na época da Revolução Industrial, é que o operário era muito penalizado. Então, o meio de trabalho dele era muito agressivo, né? Muitas vezes ele não estava adequado à anatomia humana. E a partir daí foram se desenvolvendo estudos de ergonomia para você aumentar a eficiência do trabalho, dar mais conforto ao trabalhador e permitir que ele desenvolvesse as suas tarefas com mais segurança, né? E preservando a própria saúde. E daí a gente estendeu o conceito de ergonomia para o dia a dia, né? Então, por exemplo, eu vou me sentar para ver uma televisão e a pessoa vai e senta aquele, eu acho inclusive horroroso, aquela poltrona que parece um saco de feijão, você se joga a funda de dentro.
Aí se a pessoa fica toda curvada ali, é muito difícil, depois de meia hora, uma hora assistindo uma série, você não ficar com dor nas costas, né? Então, você vai sentar para trabalhar no computador, você vai digitar um determinado documento, e a poltrona é muito alta, né? Você não consegue encostar os pés no chão. Então, você vê que daqui a pouco você vai começar a sentir desconforto nos seus membros inferiores, também na coluna lombar. Então, são móveis, nesse caso aí, são móveis anti-ergonômicos, né? No que você passa a prestar atenção nisso, poxa, qual que é a densidade de colchão adequada para mim? Qual que é a altura correta para a minha cadeira, o ajuste do meu monitor está alto, está baixo, né, para não ficar com o pescoço torto, você começa a perceber que a sua qualidade de vida vai melhorando, né? Você termina o seu dia mais descansado, sente menos dores, né? E começa a desenvolver suas tarefas com mais eficiência. Então, a ergonomia, ela entra na higiene consciencial, preservando a saúde do seu soma, né? E a sexualidade madura tem a ver o que com isso? A sexualidade madura, assim, que é um tema, assim, que hoje em dia é controverso, né, porque o pessoal relativiza muitas questões referente ao sexo, né, mas eu diria que o sexo, né, nada mais é do que uma necessidade como qualquer outra, né, a gente não tem que dormir, a gente não tem que comer, tem que beber água, enfim, o sexo é a mesma coisa, é natural da nossa biologia, então a gente precisa ter a troca de afeto, né, com o nosso parceiro ou parceira. A gente precisa praticar o sexo com uma frequência que seja confortável para a gente. A média para o brasileiro gira em torno de 3 vezes por semana, mas isso varia muito de pessoa para pessoa, dependendo da sua idade, da fase de vida que você está passando. Mas também não quer dizer que você não pode, que você deva ficar 1, 2, 3, 4 meses, já vi 6 meses, tá? Sem sexo, entendeu? Sem nenhum tipo de troca afetiva mais profunda que a sexualidade madura oferece. Isso gera uma série de problemas, né? Gera carência, né, emocional e sexual. Isso pode gerar obcecação do pensamento da pessoa. Então, é uma coisa muito contraditória, mas quanto menos sexo a gente pratica, no geral, mais a gente costuma pensar nele, né? Porque é uma necessidade que você não satisfaz e a coisa fica acumulando e vira aquela bola de neve. Então, não é uma necessidade nossa que deva ser negligenciada ou estigmatizada, né? Eu acho que a gente tem que ver de forma natural, como uma necessidade, como qualquer outra, que a gente deva praticar com segurança, com tranquilidade e com quem você gosta, né? Essa é a ideia. É. A gente tem ainda 5 minutinhos. Tem alguma coisa assim, que você acha importante que a gente acabou não mencionando, mas que assim seria para o pessoal que está acompanhando a gente um motivo aí para reflexão? Uma das coisas que eu queria trazer, voltando à higiene somática, assim, é engraçado, né? A gente tem uma grande contradição, né? Dentro da CCCI, a gente tem e eu faço parte dessa cultura, né? A gente tem muita ênfase no processo do mental soma e do energossoma, né? Então, você tem que, né, estudar muito, ser lógico, ser correto, e você tem que trabalhar muito com energia. Tá, mas e aí? E o seu soma, como é que tá, né? Como é que tá o seu peso? Como é que tá o seu exercício? Como é que tá a sua dupla evolutiva, seu parceiro, sua mulher, seu marido, enfim, como é que está a relação com eles, entendeu? E essas questões são esquecidas muitas vezes, né? Enquanto que a gente vê aqui fora é o contrário. A sociedade intrafísica, ela pensa basicamente no soma. Então vamos para academia, vamos malhar, vamos ficar magro, vamos fazer botox, não sei o quê, e esquece todo o resto, né? Então, assim, o que eu gostaria de trazer com esse livro é encontrar esses dois mundos, né? E fazer com que a Socin pensasse mais nos aspectos mais sutis da consciência, né? No mental soma, psicossoma, energossoma, e trazer para a CCCI a importância da higiene somática, que muita gente esquece o próprio soma, né? Nós temos aí grandes professores e pesquisadores que às vezes estão com o soma já adoentado, que não pratica atividade física, que descuida desse aspecto, né? E eu acho isso muito grave, muito sério, porque você acaba abreviando a sua própria sobrevida, e isso vai diminuir a sua oportunidade de cumprir a sua programação existencial, né? Então, eu diria que o cuidado com o soma vai ser sempre prioritário, mesmo para o conscienciólogo mais dedicado. Inclusive, eu acho que para ele principalmente. Nossa, muito bom.
Então, recado final que você deixaria para o pessoal que está acompanhando a gente em casa, o pessoal que está aí ouvindo a gente no rádio do carro, o que você deixaria assim de... Bom, eu diria o seguinte, bons pensamentos levam a boas emoções e boas ações. Isso faz bem para a saúde, né? Essa é a ideia. Recado dado, a gente esteve hoje aqui com o Bruno Wong. O livro é Manual de Higiene Consciencial, Vivência Holossomática de um Médico Intermissivista. Ele já está disponível no shopcom.com.br, na Epígrafe também, né? Olha, a gente agradece imensamente a sua participação, altamente instrutivo o programa de hoje, né? E a gente agradece também a você que esteve aí acompanhando. Esperamos por você sempre aos sábados de manhã aqui na Rádio RCI. Eu agradeço a oportunidade. Foi um grande prazer estar aqui. Tchau, tchau, pessoal. Você acabou de ouvir o programa Entre Livros com Rosimeire Salles, aqui na RCI.